Enquanto isso, eu converso aqui com o Pedro Duran. A gente vai falar sobre a atuação de uma outra facção criminosa em São Paulo. A aviação ligada ao PCC garantiu um empréstimo de quase 90 peroeiros. O Pedro Duran vai detalhar para a gente essa informação que ele nos traz e aí destacando um pouco de como se dá essa rede de atuação do PCC em São Paulo, porque estamos falando aqui da atuação no transporte público e também sobre esse financiamento de homens ligados à facção criminosa, ou seja, está falando aí de instituição bancária também envolvida nesse esquema. Exatamente, Carol. É importante lembrar da história da cidade de São Paulo. Antigamente a gente tinha aqui, antes dos anos 2000, um tipo de transporte muito comum, que ainda existe hoje em muitos lugares do Brasil, que eram os peroeiros, que eram aqueles transportadores irregulares, motoristas irregulares, que usavam pequenas vans, combis, peruas, para poder transportar as pessoas nas grandes cidades, para fazer grandes deslocamentos. Ainda hoje no Rio de Janeiro, você vê bastante disso. Na rodoviária você vê o pessoal indo para Magé, indo para outros lugares, Baixada Fluminense, como lugares dos quais você e a Carol você e a Raquel estavam conversando agora, Nova Iguaçu, enfim. Uma mudança de legislação promoveu a regulamentação do transporte público em São Paulo e os peroeiros não foram mais autorizados a trabalhar, mas foram convertidos em motoristas de ônibus, com a chegada dos ônibus e a popularização dos ônibus para o transporte público. Isso no início dos anos 2000. O que essa investigação está revelando? Conversei inclusive com fontes do Banco Luso Brasileiro, que é o banco que fez os empréstimos para 89 ex-peroeiros. Então, são 20 milhões de reais que foram emprestados pelo banco para que estas pessoas comprassem os ônibus e se convertessem de peroeiros para motoristas e proprietários dos ônibus e virassem parte da Transwolf, que é uma cooperativa de trabalhadores, segundo a investigação do Ministério Público, ligada ao primeiro comando da capital, ao PCC. Então, você perceba que toda a estrutura, toda a operação estruturada teve como base um movimento massivo de trabalhadores populares que entraram em uma instituição financeira específica para conseguir empréstimos para adquirir os ônibus. O banco nega as irregularidades, diz que não teve nada de ilegal, que não tem nem o que investigar, porque efetivamente você teve todos os documentos avalizando esse empréstimo, inclusive da Transwolf, que foi a fiadora desse empréstimo. Mas o que o Ministério Público quer saber, e por isso acionaram o Banco Central, que também está apurando essa história, é por que tanta gente pediu empréstimos muito semelhantes em uma instituição financeira específica. Quem fez a intermediação desse contato? E justamente aí que entra a suspeita de que o PCC possa ter entrado nessa história também nesses empréstimos, Carol. A gente fala aqui sobre o PCC com o Pedro Duran, com Raquel Amorim sobre Comando Vermelho. Ela tá